Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite para quem está chegando agora. Todas são muito bem-vindas a esse nosso encontro, que eu não quero chamar de live, todas que estão aqui no nosso encontro, que faz parte do aquecimento para nossa semana, nosso evento, que é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. Então, esse nosso encontro, boa noite é... Nossa, gente, você vai me desculpar, mas eu não consigo ler daqui? Oh, meu Deus do céu, começou bem o negócio. Boa noite para quem me falou boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo encontro, que é o aquecimento para a nossa Jornada do Amigurumi Sem Receita. Já de cara eu vou dar um aviso, depois eu vou repetir de novo, mas eu vou dar um aviso. Essa aqui não é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. A gente está somente tomando o pé da situação. A jornada mesmo vai ser do dia 22 ao dia 28. Então, não se preocupe muito se você perder uma noite ou outra dessa, dos nossos encontros, porque a jornada mesmo vai acontecer lá na frente. Mas é muito legal participar desses encontros, porque cada dia eu trago um assunto interessante, cada dia é um assunto novo. Ontem a gente falou do princípio, da base dos amigurumis, e hoje é um outro assunto, né? Então, sejam muito bem-vindos, aquecendo os motores. Justamente, Rejane, estamos aquecendo os motores. Sejam muito bem-vindas, vamos começar. Então, hoje é dia 11 de agosto, né? 19h31 os cacos, e a gente está começando aqui. E para quem não me conhece, e até para quem já conhece, para lembrar, eu sou a Teca da Imaginalinhando. Eu ajudo mulheres artesãs a criarem amigurumis autorais sem depender de receita ou de tutoriais, tá bom? E o nosso evento vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto. Vai ser uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis. Então não perca, nesse evento a gente vai ter 3 aulas gravadas em dias alternados. Nós vamos ter encontros nos outros dias para tirar alguma dúvida, para falar sobre alguma coisa nova. Vai ter um desafio muito legal nesse evento. O evento é 100% online. Você pode assistir aonde você estiver, é 100% gratuito, você não vai tirar um centavinho do seu bolso para assistir, você só precisa se inscrever. E para você se inscrever, é muito simples, você vai clicar no link da bio, daqui a pouco a Thalita vai pôr o link aqui também no chat para vocês, é só clicar no link da bio e ir seguindo passo a passo, preenchendo ali tudo que for pedido. Especialmente presta atenção na hora de colocar o seu e-mail. Por quê? Porque é através desse e-mail que eu vou mandar as informações e os links para as aulas lá da Jornada do Amigurumi Sem Receita. Boa noite para quem está chegando agora, não perderam nada ainda, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que eu não consigo. Bom, então, continuando. Aqui. Então, afinal, qual é o assunto de hoje? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação de amigurumis autorais. Afinal, o que é a criação de amigurumis? Por que isso é interessante e por que é interessante também você começar a partir de agora? Já de cara, vou avisar vocês, para vocês não acharem que eu estou colando, é que tem muito assunto para falar, né? Então, para eu não ficar me atropelando, esquecendo das coisas, indo e voltando, eu sempre trago escrito aqui. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha para baixo, não se assuste, eu só estou vendo aqui se eu não deixei passar nada, porque tem muita informação e bastante informação interessante. Então, eu vou falar sobre amigurumis autorais, eu não vou falar de receitas, nem de site de receitas, nem como criar formas,
Nada disso. Nós vamos falar, focar na criação de amigurumis autorais. E por que esse tema é muito interessante e por que você tem que ficar aqui até o final? Então, eu imagino que você que está aqui pronta para começar a criar os seus amigurumis, provavelmente já quis fazer algum amigurumi ou então está com a cabeça cheia de ideias, querendo criar aquele amigurumi diferentão. Ontem até eu falei, né, de uma sereia com asa. Então, você está aí com uma ideia, quer criar um amigurumi que seja personalizado com a carinha da sua neta, com, sei lá. Enfim, e não encontra nenhuma receita que se encaixa, não encontra nada parecido, não encontra nada para você ajustar. Esse é o caso para você começar já a criar os seus amigurumis autorais. E eu estou propondo aqui que você possa criar usando o fio que você gosta, a cor que você gosta, do jeitinho que você quer, criar um amigurumi com uma receita só sua. Então, fica aqui que a gente tem muita coisa para falar aqui ainda, né? Então, olha lá, partindo do princípio que você já sabe o que são amigurumis, então, vou falar o porquê dos amigurumis autorais, o que são esses amigurumis, afinal. Então, vamos lá, quando a gente começa a fazer amigurumi, lá no princípio, o que a gente faz? A gente vai lá, pega uma receita, executa essa receita, que não foi a gente que fez, e tá aí, tá pronto. E eu falava, há uns tempos atrás, muito em criar amigurumi, e na minha cabeça estava bem claro assim, que criar amigurumi era você dar vida a uma ideia própria. E com o tempo eu percebi que não era bem isso o que algumas pessoas entendiam. Elas entendiam que criar amigurumi era você pegar uma receita, um fio, uma agulha e fazer nascer o amigurumi. E não é bem isso que eu queria dizer, né? Então, por isso, eu parei de falar de criar amigurumi e comecei a falar em criar amigurumis autorais, aonde você é a autora, você é a dona do amigurumi. E eu vou te explicar os motivos do porquê é interessante e pode ser uma ótima opção. Bom, quando você começa a criar um amigurumi, você tira a ideia da sua cabeça e aí você começa a enxergar naquela ideia as formas que você precisa criar, as cores que você precisa usar. Você escreve uma receita e você consegue reproduzir essa receita tantas vezes quantas você quiser. Então você me pergunta, e receita pronta não serve para nada? Elas são totalmente inúteis? Bom, aí nós temos que botar o pé no freio e pensar aqui um pouquinho. Se você pega uma receita pronta e cegamente você pega ela, executa ela, então ela não serve para nada. Não na criação. Porque se você quer criar um amigurumi, você não vai ficar executando receita de outra pessoa, não é mesmo? A receita é útil assim, quando você pega uma receita que tem lá um ponto que você não conhecia, uma costura que você não sabia da existência, uma técnica diferentona, e você executa aquilo pensando, prestando atenção, aprendendo, entendendo o que está fazendo, aí ela é útil. Porque o que a gente aprende, a gente não desaprende. E isso vai ficando ali na nossa cabeça, no que a gente chama de biblioteca de ideias. Então, assim, quando você começar a criar, você não vai usar tudo que você viu na vida, né? Todos os pontos, todas as técnicas, você não vai fazer isso de uma vez. Mas está lá, está arquivadinho. Então, quando você começar a criar, você vai pensar assim, poxa vida, eu aprendi um ponto tal, eu aprendi uma técnica tal. Nesse sentido, as receitas podem ser úteis. Agora, fazer por fazer, cegamente, elas não vão te ajudar em nada. E então eu vou te dizer quais são os motivos para você começar a criar os amigurumis autorais. Primeiro,
você tem a liberdade de criar amigurumis personalizados. Então pensa aqui comigo, você vai poder fazer um amigurumi exatamente como você quer. Exatamente do jeitinho, se você quer com pé grande, pé pequeno, cabelo comprido, cabelo liso, cabelo encaracolado, do jeito que você imagina, é o jeito que você vai fazer e não vai precisar sair correndo atrás de receitas por aí. Essa é a ideia de você fazer os amigurumis autorais. Tem mais uma vantagem. Por exemplo, se você trabalha com vendas de amigurumis, imagina que você pode criar uma coleção inteira de amigurumis personalizados. Você pode assim fazer, por exemplo, uma coleção inteira de amigurumis para atender um cliente. Melhor ainda, você pode sentar com o seu cliente e discutir com ele exatamente como ele quer o amigurumi. Para não chegar na hora de você entregar e ele falar, nossa, não é nada disso que eu pedi, você fez uma coisa, mas eu queria outra. Ou então, tipo assim, você pode discutir uma decoração temática de um quarto, de uma festa, lembrancinhas. Então, a partir do momento que você cria, você está livre para fazer o que você quiser, não é mesmo? Do tamanho, da cor, da forma, do jeito que você bem entender. O outro grande motivo é que você fica livre das receitas de internet ou das receitas prontas e você se torna a dona da receita. O que exatamente significa isso? Vamos pensar aqui um pouco. Se livrar das receitas de outra pessoa significa que você não vai precisar, quando quiser criar um amigurumi, ficar horas na internet procurando uma receita que se encaixa no que você está querendo. Você não vai precisar ficar aí quebrando a cabeça para ajustar. Por exemplo, você viu um bichinho que tem uma receita de um bichinho que tem uma perna que você não gosta, mas tem uma perna que você gosta. Como que você faz para ajustar? Não, esquece tudo isso. Você já vai começar a criar a partir do zero, do jeito que você quer. E aí você vai poder fazer coisas que você pode transformar em outras. Quanto mais você faz, mais você aprende a ajustar, aumentar, diminuir, transformar. Quer ver um exemplo? Olha só, eu tenho uma coleção de bichinhos que eu chamo bichinhos vira-vira. Por que são os bichinhos vira-vira? A minha ideia era criar um corpinho base, que eu não estou com ele aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Acho que não está, não. Mas eu vou mostrar ele pronto, tá? Se vocês virem aqui atrás, tem vários que são iguaizinhos. A ideia era criar um corpinho base que você, com algumas alterações, transforme ele em qualquer bichinho. E foi assim que nasceu os vira-vira. Por que vira-vira? Porque um corpinho base vira qualquer outra coisa. Para quem acompanha as minhas lives de vez em quando, eu tinha até uma série, né, que era a live dos bichinhos vira-vira, onde cada semana eu trazia um bichinho diferente. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um deles. Então vamos prestar atenção nele? Olha só como é que é esse corpinho. Aliás, esse bichinho é bem interessante porque ele não tem costura, a não ser aqui, né, nos acabamentos, o que diferencia um do outro. Mas o corpo base dele não tem costura e é feito de uma vez só, do pé até a cabeça, tá? Então aqui é um bichinho que daí você, com algumas alterações, ela tá até de cachecol porque ela tá com frio, se transforma em vários outros bichinhos. Olha, aqui é uma vaquinha, aí aqui tem uma outra alteração que virou uma girafinha, então aumentei o pescoço, tem o elefante. Todos esses aqui, ele tem o mesmo corpinho, olha. Quando a gente olha aqui por trás, dá para ver bem que todos eles têm o mesmo corpinho. Então, quando eu falo em você se livrar de receita, isso aqui é um dinossauro, ó. Em se livrar de receita de internet, é isso, você pode criar uma linha de amigurumis do jeito que você quer, e isso é legal porque essa receita, veja bem, como acontece aqui com os meus vira-viras.
eu fiquei um tempo desenvolvendo o primeiro, tá? E depois disso eu tenho a receita. E a receita eu posso vender quantas eu quiser, quantas eu puder, porque ela é totalmente escalável. Então você pode vender à vontade a receita. Você é dona da receita. Você pode fotografar, você pode postar, você pode alterar, você pode vender o produto se quiser, você pode ensinar, você pode fazer o que bem entender e não vai precisar da autorização de ninguém. Isso é que é interessante. Outra coisa, um terceiro motivo, para quem quer começar a ensinar a fazer amigurumis. Então pode ser que você até já faça amigurumis, mas bate aquela insegurança na hora de ensinar. Quando você cria o amigurumi, você passa por todas as fases de um amigurumi, desde o zero até o acabamento final. E isso te dá segurança para você ensinar como fazer. Você pode ensinar, você pode começar a mudar as suas ideias, fazer, por exemplo, amigurumis educativos, amigurumis sensoriais. Vocês já devem ter visto, tem muitos por aí que a gente chama de amigurumis sensoriais. Tem alguns que trabalham o tato, tem alguns que trabalham o olfato, né? Então, é uma série nova de amigurumis que está aparecendo por aí, são esses sensoriais. Os educativos, que encaixam, que alteram, essa coisa toda. É um mundo para ser explorado, não é mesmo? E olha só, eu tenho algumas alunas que é muito interessante, sabe? Eu tenho duas alunas em especial, eu vou falar dessas duas. Então, por exemplo, a Otaciana é uma aluna minha que ela trabalha com educação infantil. E ela fez um trabalho que é o seguinte, através dos amigurumis dela, ela mostra cenários dos os bichinhos, né? Ela faz bichinhos de amigurumi, monta cenários e mostra para as crianças aonde esses bichinhos vivem. Então ali ela consegue transmitir esse conhecimento dos bichinhos, aonde eles vivem, passar essa coisa de respeito de animais, de conhecimento, de cultura. A outra aluna minha, que é a Maria Bethânia, ela faz um trabalho voluntário no estado do Alagoas. E ela também está desenvolvendo uma linha de amigurumis, uma coleção de amigurumis, aonde ela dissemina, a ideia dela é disseminar as figuras típicas do estado dela. Então, você vê assim, quanta coisa que você começa a fazer quando você começa a criar, quando você começa a entender o que é a criação autoral. Não é mesmo? E o quarto motivo, ele está aqui por último, mas eu acho que é o mais importante deles. O quarto motivo é a realização pessoal. Porque assim, você saber que você começa do zero, você não tem nada, você tem ali na tua frente um papel em branco. Você começar do zero, a partir de uma ideia que você teve, sua, uma ideia própria, ou que alguém te pediu. E o mais comum de acontecer é assim, um sobrinho, um neto chega e pede alguma coisa. Então, a partir do zero, você desenvolver um amigurumi completo, essa realização, olha, não tem palavras para dizer. Você dá vida a uma coisa que até então não existia, certo? E tudo que eu falei aqui de criar linhas especiais, amigurumis personalizados, eles servem tanto para quem faz para comercializar, como para quem faz por hobby. E você pode ter assim os seus pés atrás aí com a criação de amigurumis e pensar assim, mas é muito trabalhoso criar um amigurumi, né? Mas assim, no momento que você começa a pegar aquela ideia, começar a dar forma nela, começar a ver ela se formando, começar a ver ela crescendo, começar a ver ela ficando exatamente como você queria,
isso não é um trabalho, isso é um prazer. E isso não tem palavra para descrever. Como que é assim a realização de você conseguir fazer isso acontecer. E tem gente que também fala, mas eu vou perder um tempo enorme, né, fazendo amigurumi. Isso é um erro, sabia? Porque assim, o que é o perder tempo? Quando a gente fala isso, a gente compara assim, o tempo que você pega uma receita e executa aquela receita com o tempo de você sair do zero e fazer um amigurumi. Mas isso não é real. Por quê? Para você chegar, pegar aquela receita, você teve que ir atrás dela. Salvo casos que você já sabe exatamente onde é que encontra. Mas normalmente você procura uma receita, compra uma receita, já está gastando dinheiro, compra uma receita, vai atrás de fio, vai atrás de pesquisar material. Aí aquela receita, você às vezes procura, só acha em outra língua, tem que traduzir a receita, tem um ponto que está em outra língua, você não consegue nem traduzir, ou a receita vem pela metade, ou até como já aconteceu há um tempo atrás, uma das alunas comentou que comprou uma receita, não era aluna não, foi numa live inclusive, foi bem numa live. Alguém que comentou que comprou uma receita e não recebeu a receita. Ou então, como foi o meu próprio caso, comprei uma receita e a receita veio pirateada, cortada. Então, assim, às vezes você perde muito mais tempo indo atrás de achar uma receita do que você, às vezes não, quase sempre, do que você começar a desenvolver ela. E tem aquilo que eu falei de você ser a dona da receita, né? Mas aí você pergunta assim, tá, muito bem, joia, entendi o que é amigurumi autoral. Amigurumi autoral é quando eu começo a pensar numa ideia minha. Por exemplo, aqui eu tenho um cenário, que é um esquilinho. Esse cenário é bem interessante, tá? Porque ele é um cenário onde a criança destaca os amigurumis, brinca, brinca, brinca e devolve lá no cenário de novo. Então, eu tenho uma ideia de criar alguma coisa. Ó, mais alguém falando aqui, deixa eu ver, Corintiana Bueno, isso? Eu também comprei uma receita e não recebi. Gente, isso é um problema. Isso aconteceu, comigo não aconteceu de eu não receber, mas eu recebi uma receita toda quebrada, mal escrita, faltando pedaço. Então, o que eu estava falando, né? Você tirar essa ideia da cabeça, criar o seu amigurumi e poder ser a dona dele, você poder vender ele, vender a receita dele, ensinar. Isso realmente não tem preço. Então, como eu disse, você me pergunta assim, ok, e agora, por onde eu começo? Bom, por onde você começa? Então eu vou te dizer por onde você começa. Você começa participando da jornada do Amigurumi Sem Receita. O que é isso? É uma semana, um evento que vai acontecer durante uma semana, onde nós vamos ter 3 aulas gravadas. Vai ser uma semana 100% dedicada à criação de amigurumis autorais. Você vai ter lá 3 aulas gravadas, vai ter encontros ao vivo. Você vai poder participar de uma comunidade no Facebook só de artesãs, ou seja, vai poder conversar, tirar dúvida, trocar ideias. Nós vamos ter também os grupos de WhatsApp. Você vai poder participar do nosso desafio que a gente vai lançar nessa jornada. E para isso, você precisa só se inscrever. Para se inscrever, a Thalita está colocando aí no chat e também está na bio o link. Aí a Thalita acabou de colocar o link para você clicar. Então, vai abrir uma janelinha, vai pedir algumas informações, você vai preenchendo, coloca o seu e-mail e é muito importante colocar o e-mail certinho, porque é por esse e-mail
que você vai receber as informações, os links para participar da jornada. A jornada é 100% online e 100% gratuita. Então, você vai poder assistir de qualquer lugar e não vai pagar nada por isso. Além disso, algumas pessoas perguntaram assim, mas é 100% online, mas eu trabalho, não vou poder assistir na hora que sair, que for ao ar. Não se preocupe, ela é uma aula gravada que você vai poder assistir quantas vezes quiser e no horário que você tiver disponível, tá bom? Então, dito isso sobre a jornada, que eu queria dizer mais? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu não deixei passar nada, que às vezes eu esqueço mesmo, né? Não, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês sobre amigurumis autorais. Sobre criar amigurumis autorais, não depender de receitas, não depender de tutoriais, poder fazer os seus amigurumis, você vai poder personalizar, você vai poder, sabe, o teu cliente pode vir pedir o bicho de 7 cabeças roxo de bolinha preta e você vai fazer e vai ficar lindo. É isso, sem precisar de ninguém te ensinando nada. Fala... Nossa, Thalita, não entendi. Minha filha está pedindo para falar um negócio ali, mas eu não entendi o que é. Outro aviso que eu queria dizer para vocês. No meu canal, lá no YouTube e também aqui no Instagram, em Imaginalinhando, tem vários vídeos, vários passo a passo, tem receita, tem bastante material. E aí, esses dias eu postei, né, a gente postou, quem posta na verdade a minha filha Thalita, um vídeo que é bem interessante para quem nunca fez amigurumi, para quem não sabe nada de crochê, mas está aí curiosa, está aí se recorrendo, querendo aprender. Tem um vídeo de primeiros passos que a gente colocou lá, que ensina muito mastigadinho como é que você começa, como é que você pega a linha, como é que você faz o círculo mágico, aquele bendito que demorou um tempão para eu aprender, como é que você faz ponto baixo, como é que você faz aumento, diminuição. Tem lá, são os primeiros passos para quem quer começar a entender de amigurumi, tá? Isso não substitui a jornada, porque na jornada você vai aprender a criar amigurumis. Criar amigurumis é muito diferente de fazer amigurumis. Criar amigurumis é você pegar assim uma linha, uma agulha e dar vida a um bichinho como esse, tá? Então, gente, é isso. Eu espero ter passado algum conhecimento para vocês. Eu espero vocês lá na jornada, que começa de novo dia 22. Então, aqui a gente está somente nesse bate-papo, nesse esquenta para a jornada. A jornada vai de 22 a 28, então eu espero vocês lá, tá bom? E como sempre, muito obrigado por vocês estarem aqui, terem me ouvido até agora. Amanhã tem mais, amanhã tem um assunto que é bem legal, mas eu não vou dar spoiler. Não adianta, né? A Thalita já colocou o nosso cronograma. Então, não perca, amanhã tem mais um assunto muito legal para a gente conversar aqui. E eu espero você, então, às 19h30. Para quem perguntou, essa live fica, assim, gravada e logo, logo ela vai ficar disponível. Tá bom? Um beijo a todas, todo mundo que estava aqui. Muito obrigada por ter vindo e eu espero vocês lá na jornada. E tem mais uma perguntinha de última hora. Qual é o link para fazer a inscrição? Tá lá na bio. Sabe a bio? Ali é onde tem uma fotinho assim, tá escrito algumas coisas e tem um linkzinho. Clica lá, tá? Clica lá e se inscreve, tá bom? Um beijo, até amanhã às 19h30 e uns caquinhos. Até mais!